Queridos, abram as suas Bíblias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo número 4. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 2, de 1 a 4. Que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Bem, a igreja de Tessalônica estava passando por algumas dificuldades de entendimento sobre o dia do Senhor. Muitas pessoas dizendo muitas coisas, algumas destas sendo absolvidas, sendo acreditadas pelos membros da igreja. Outros não ligavam para aquilo que estava sendo dito, mas também não se importavam com essa questão de estar pensando e refletindo sobre a vinda de Cristo, sobre o dia do Senhor. E eu fiquei pensando, irmãos, quando estava lendo esse texto, sobre a nossa caminhada cristã. Porque nós não temos apenas uma caminhada cristã na nossa vida, ou seja, o nosso pensamento ele não está totalmente voltado simplesmente para uma caminhada cristã de acordo com o que o Evangelho nos chama. Por quê? Porque a vida hoje é tão difícil, tão atribulada, nós ocupamos o nosso tempo quase que de forma completa, não nos sobra tempo para nada hoje em dia. Algumas pessoas até dizem que o tempo, as 24 horas não são mais 24 horas. As 24 horas que eram antigamente, hoje só são 12 horas, porque a gente está ocupando a mente de tal forma que a gente não sente o tempo passar. Mas a questão é que quanto mais nós ocupamos a nossa mente com questões seculares, com as nossas ocupações do dia a dia, com as nossas atividades do dia a dia, com nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, menos a gente pensa sobre as questões do reino de Deus, dos céus, do Evangelho. Porque a nossa mente está totalmente ali envolvida com essas coisas. E nós levamos a vida. Levamos a vida como se nada fosse acontecer amanhã, ou possivelmente amanhã ou depois da manhã, alguma coisa poderia acontecer, e que a gente, Jesus estaria voltando para pegar a igreja. E é interessante que quanto mais a gente está distante desse pensamento, menos preparado nós estaremos para o dia do Senhor. E é exatamente aquela questão das 10 virgens, Aquela história das 10 virgens é bem interessante porque é a cultura da época, O noivo saía para preparar a casa, ali já era considerado casados, e na verdade ele não dizia o dia e a hora que teria que voltar.
a noiva tinha que estar atenta, esperando, porque ele poderia vir a qualquer momento. Então, aquela parábola das 10 virgens nos revela exatamente o que Jesus estava querendo dizer sobre essa questão da segunda vinda. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele é o noivo, então ele a qualquer momento ele pode vir, chegar, bater na porta para levar a sua noiva, que somos nós, a igreja. E a gente não está fazendo o papel da noiva, porque o papel da noiva é ficar esperando. A gente pode até pensar, mas que coisa chata, né? Que coisa triste. Ela não sabe quando vai chegar, ela só sabe que vai chegar, mas não sabe quando. Mas ela está ali atenta, porque ela não pode estar dormindo na hora que ele chegar, ela tem que estar esperta. E aqui o apóstolo Paulo, ele está querendo esclarecer para a igreja exatamente essa questão, para que a igreja esteja alerta sobre isso. Existem aqui pelo menos duas coisas que Paulo está alertando a igreja. E a primeira delas é sobre exatamente essa, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui logo no versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que era a preocupação da igreja. E a outra é sobre a nossa reunião com Cristo, porque quando ele voltar, né, a gente vai ressuscitar, né, a gente vai ao encontro dele nas nuvens, e vai haver esse encontro com ele, da noiva com o noivo. E ele então vai focar nisso aqui, para que a igreja não possa estar sendo enganada, como muitas pessoas já foram enganadas ao longo do tempo. Como, por exemplo, na igreja adventista, né? O nome de igreja adventista vem exatamente do nome de advento, porque, né, havia aquela questão de dizer qual era o dia, o ano que Jesus ia voltar, não voltou, disse a outra vez não voltou, né? E aí a igreja adventista é isso. Quantas pessoas vivem iludidas, pensando nessa questão, e outras iludidas que ele não vai voltar. Faz tanto tempo que ele não vai voltar. Então o que é que ele vai dizer? Ele está falando para a igreja e exortando sobre alguns aspectos, e ao mesmo tempo que ele exorta esses aspectos, ele vai dizer quais são os sinais para que nós estejamos atentos à vinda de Jesus. Primeiro ele diz assim, não temovais, né? Como ele diz aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, e vocês não se deixem demover facilmente. Vocês sabem o que essa palavra demover, ela significa se perturbar, a mente agitada, está preocupado demais, está ansioso demais. Às vezes está tão ansioso que não faz mais nada, além da ansiedade que toma conta, né, das nossas emoções. A gente fica congelado no tempo, né, pela ansiedade. Não é isso? E ele então diz assim, olha, a primeira coisa que ele vai exortar a igreja, vocês não precisam estar perturbados, vocês precisam estar com a mente agitada. Né? Então ele vai dizer assim, fiquem tranquilos, porque tem sinais em relação a isso. A segunda coisa que ele vai exortar a igreja é que ele vai dizer, e às vezes vocês pensam que é uma redundância, mas não é, quando ele diz que que vocês não se deixem demover, a palavra no original aqui, se demover, é exatamente perturbar, né? Não fique perturbado, mas ele vai dizer na sequência para não ficarem perturbados. Quer ver? Vejam. Não se deixe demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, porque por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós. E essa palavra aí não é perturbar, embora tenha sido traduzido como perturbar. Ela significa ficar atemorizado, ter medo dessa segunda vinda. Significa o choro, talvez o desespero da igreja era tão grande no que diz respeito a essa questão, que eles estavam chorando alto. A palavra significa um choro alto, né? Um clamor alto, um choro alto, um temor muito grande sobre essa vinda.
Porque talvez eles não se achassem prontos para aquele momento. Não é? Então, em relação a essa chegada do dia de Jesus. E ele vai dizer também, exortando a igreja, que a igreja não se deixe enganar. Veja aí no versículo 3, que ele diz: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem dois pontinhos aí. Né? Então a gente não precisa ficar enganado, né, com pessoas que estão dizendo aí: olha, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, né, dizendo o dia, ou então enganando vocês: vamos aproveitar a vida que ele não vai voltar. E muita gente da igreja aproveita mesmo, né, porque acredita que não vai voltar. Então, irmãos, não se deixe enganar. É necessário, para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila em relação à segunda vinda de Cristo, que a gente observe os sinais que estão acontecendo. Jesus, ele, ao ascender aos céus, ele disse que aos seus discípulos que não competia a ele saber o dia e hora. Isso só competia ao Pai, lá em Atos capítulo 1, versículo 7. No entanto, ele disse o seguinte: não compete a gente saber dia e hora, mas ele disse assim: fiquem acompanhando os sinais, porque quando você acompanha os sinais, você vai ficar sabendo que está próximo, mas não é ainda o tempo. Então ele vai falar de muitos sinais, por exemplo, em Mateus 24, sermão profético, ali em Lucas 21, ele vai falar de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas, perseguição, etc. Tantas coisas que iriam acontecer, e ele disse: ainda não é, são as dores de parto. Mas ele disse assim: vamos observar os sinais. Ou seja, ele queria alertar que a igreja, ela não pode esquecer desse acontecimento. Ele não pode esquecer e viver de uma forma como se isso não fosse acontecer. Então ele alerta para a necessidade de vigilância da igreja. A igreja está atenta, né, a tudo aquilo que está acontecendo. E é exatamente isso que Paulo faz. Olha, não se engane, não se perturbe, não fiquem desesperados, não chorem, porque isso não vai acontecer antes que venha primeiro a apostasia. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa grande apostasia, para que a gente entenda se nós já estamos nesse caminho da grande apostasia ou não. E é um dos sinais que o apóstolo Paulo vai falar aqui na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. E o que é que a gente entende por apostasia? Apostasia é uma separação, é um distanciamento da fé, é a separação da fé, é você desertar da fé, ou seja, ficar longe da fé em Cristo Jesus. Então, a apostasia é isso. Só que o apóstolo Paulo, ele não está falando da apostasia de uma pessoa. Quando ele diz aqui, que no versículo 3, que ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, está falando da igreja. Porque a gente vê praticamente todos os dias gente saindo das igrejas. Não que elas estejam apostatando, né? Existem, né, algumas discussões sobre essa questão de que se um crente realmente pode apostatar ou não a fé, embora a palavra de Deus esteja falando isso. A discussão é que esse desvio, esse distanciamento, é quando pessoas que convivem conosco realmente não passaram por uma conversão legítima, uma mudança, uma aceitação legítima da pessoa de Cristo. Então elas vão deixar esse caminho, não estão apostatando, porque é também a palavra de Deus nos ensina que uma vez salvos para a eternidade, né?
Nós acreditamos, como batistas, na perseverança dos santos. Portanto, somos salvos, né, e não perdemos a nossa salvação. Então, a apostasia, ela tem esse sentido, a apostasia da igreja, essa grande apostasia. Veja o que o Gemini define. Como é que o Gemini define a apostasia? Ele diz que é o abandono definitivo, deliberado e total da fé cristã ou de doutrinas anteriormente professadas, representando uma renúncia consciente à fé em Jesus e aos princípios bíblicos. Ou seja, é uma saída consciente, deliberada, refletida, pensada, quando a pessoa se afasta e se distancia da fé. Então, Paulo está falando aqui quando a igreja de Jesus Cristo, aqueles que ainda não são, aqueles que não são remanescentes, né, quem está participando conosco aqui do estudo de Apocalipse sabe que tem dentro da igreja alguns remanescentes. Então, esses que não estão apostatando, se desviando da fé, né, fazem parte da igreja. Então, a gente não pode deixar de estar alerta e tentar ver quais são os sinais da apostasia que estão acontecendo nos dias de hoje. Será que está acontecendo? E eu elenquei aqui, irmãos, 8 sinais. Não vou falar todos eles hoje. Por quê? Logicamente, porque não dá tempo, né? Eu vou fazer a primeira temporada hoje, né? Então, quem estiver aqui vai ouvir, né, participar da primeira temporada, né? E a segunda temporada será no domingo pela manhã. Então, eu já convido os irmãos, se querem saber o fim dessa mensagem, para estar conosco aqui no domingo pela manhã, né, porque eu vou trazer o restante dessa mensagem. Qual é o primeiro sinal? E aí vocês vão pensando se realmente isso está acontecendo ou não. Tá? E eu coloquei aqui, abandono da sã doutrina. Abandono da sã doutrina. Vejam aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 4. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Né? E fábulas aqui, entendam como ficção, como invenção, como falsidade, né, daquilo que está sendo pregado. Então, o apóstolo Paulo, ele fala com muita clareza que nos últimos tempos, tempo futuro, na época quando ele escreveu, que muitos abandonarão a fé porque estarão seguindo falsos profetas que estarão pregando uma doutrina errada. Né? E a gente então vê que isso está acontecendo de várias maneiras nas igrejas. Pelo menos eu tenho visto isso. Estão deixando a sã doutrina para pregar mensagens voltadas, irmãos, para a autoajuda, para a prosperidade, teologias liberais, né? A gente tem ouvido isso todos os dias, relativismo moral, teologia social. São tantas coisas que hoje estão sendo pregadas na igreja, menos sobre pecado, arrependimento, salvação, porque as pessoas que estão indo às igrejas não suportam mais ouvir sobre isso. Interessante que quando a gente começa a pregar sobre pecado, eu estava até conversando isto com nossa vinda, a nossa equipe, quando a gente começa a pregar sobre pecado,
né, as coisas começam a aparecer. Começam a aparecer. Por quê? Porque levam uma vida como se Deus não existisse, né? Se levam uma vida como se não precisasse realmente ser subserviente ao Senhor, ser servo do Senhor, e as coisas começam a aparecer. É melhor para alguns pregadores estar pregando sobre prosperidade, né? Está aqui dizendo assim, olha, né, você dá 100 e Deus vai lhe dar 1000 de troco, né? Tem essa história. Um envelopezinho que você coloca, você recebe uma casa, né? Você dá sua televisão, aí você ganha um telão, né? E aí, irmãos, a coisa é por aí. Teologias liberais, né, de que você pode fazer qualquer coisa, que Deus não é onisciente, que Deus vai mudando a história conforme as decisões que o homem vai tomando. São teologias que estão por aí hoje. Não é isso? E as igrejas estão acreditando e seguindo essas teologias que não encontramos na Bíblia. Estava lendo um artigo do Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: nossos púlpitos têm pregado prosperidade no lugar de arrependimento, têm pregado curas e milagres em lugar do novo nascimento, têm pregado psicologia de autoajuda em lugar de ajuda do alto, têm pregado um antropocentrismo idolátrico em vez de pregar a soberania de Deus, a centralidade de Cristo e o poder do Espírito Santo. É isso que está acontecendo. Distanciamento da sã doutrina, né, que vem aderindo, né, a essas práticas estranhas à igreja, né, principalmente no que diz respeito ao sincretismo religioso, essa mistura, né, de religiões, de crenças em uma coisa só. E a gente vê que essas coisas atraem multidões. O misticismo, né, pela sua própria natureza, ela atrai as pessoas, não é isso? Atrai multidões. Só que elas mantêm essas multidões presas no engano. E esse é o problema de pessoas que seguem falsos mestres que estão conduzindo a igreja a isso. Portanto, nós precisamos pregar Cristo e esse crucificado. Precisamos pregar sobre a centralidade da cruz. Precisamos anunciar a salvação pela graça, mediante a fé. Precisamos pregar arrependimento de pecados. Todos nós somos pecadores. Essa questão do liberalismo moral, irmãos, nega o sobrenatural. O liberalismo moral nega a graça. Quando se nega a graça, se nega a fé. Né, irmãos? Então é um falso moralismo, um falso sobrenatural. A segunda coisa, o segundo sinal, então o primeiro é esse distanciamento da sã doutrina. O segundo sinal que a gente tem visto e está dentro dessa questão é exatamente o surgimento de falsos mestres. Porque as nossas redes sociais estão cheias, lotadas. Nós temos igrejas cheias e lotadas de falsos mestres. E abram aí 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Que diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres. Vocês prestem bem atenção no tempo verbal, tá? Porque é sempre jogando para o futuro. Também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles
não caiu no esquecimento. Então, algumas coisas aqui que são interessantes, ele dizer que essas heresias que estão sendo introduzidas na igreja, elas são heresias destruidoras, porque destrui a fé, destrui a doutrina, destrui a palavra, tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela como certeza, como fé, está sendo destruída. E a gente precisa entender que a palavra de Deus é a nossa única autoridade de fé, não é isso? Nós cremos como batistas que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, é a autoridade dela. Quando nós desviamos, quando nós deturpamos a palavra, nós estamos exatamente quebrando essa fé na doutrina, né, naquilo que a gente acredita como doutrina batista. Nós não estamos tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática da nossa vida. Aqui diz que aqueles que seguem o caminho difamado da verdade. E aqueles que fazem a igreja sair desse caminho, o fazem por avareza, ou seja, por dinheiro, por poder, por outras questões, porque usam aí palavras fictícias. Então vejam, aqui o destaque desse texto é que muitos seguirão. Quando ele coloca muitos seguirão, significa dizer que alguns deixarão de seguir. São os remanescentes. São aqueles, quando Elias disse assim, mas não tem mais nenhum, e o Senhor disse, não, tem mais 7.000. Esses 7.000 estão ainda nas igrejas. A segunda coisa é que, difamado o caminho da verdade, portanto, desacreditado a palavra de Deus. A terceira é que eles serão destruídos. Portanto, os falsos mestres são os ilusionistas da fé. Introduzem heresias destrutivas, negam a autoridade da Bíblia, exploram os fiéis financeiramente, distorcem a graça, incentivam a licenciosidade, utilizam histórias inventadas para explorar os fiéis e enriquecer. É isso que esses falsos mestres fazem. Então, eles ficam criando mensagens baseadas em sonhos, em visões pessoais. Quantas e quantas pessoas que começam a inventar. Nós tivemos, ao longo da história, várias pessoas que se apresentaram, que chegaram na beira da praia e tiveram uma visão. O Senhor mandou uma visão e nessa visão ele viu que a igreja deveria se reunir em células, e essas células, cada célula tinha que ter 12, como os apóstolos eram 12, e foi criado, há alguns anos atrás, uma coisa chamada G12. Quem já ouviu falar em G12 aqui? Visão, né? O cara chegou e acreditou, e dividiu a igreja. Principalmente, muitos batistas saíram, né, da Convenção Batista Brasileira para poder seguir esse movimento chamado G12, né, colombiano, né, não sei o que, Castelano o nome dele, eu não me lembro pelo nome dele, é Castelano. Visão. Né, quantos e quantos outros tiveram essas visões e que as pessoas acreditaram e passaram a seguir visões, né, que atraem, portanto, seguidores, enganando os crentes, inclusive até os mais experientes. Pedro escreveu o seguinte, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Grifem isso aí na Bíblia de vocês. Nós não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz ainda, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês, eles introduzirão dissimuladamente. Quem tem essa palavra na versão de vocês aí? Que não está em toda a versão. Dissimuladamente heresias destruidoras. Significa dizer que não é abertamente, não é? É de uma forma encobertadamente. Está na sua versão? Então é de uma forma que não é abertamente a coisa, mas encobertada, quer dizer, de palavras que vão ali enganando as pessoas e elas vão se deixando enganar. Não é?
Então, cuidado, irmãos, com pessoas, muitas vezes até muito eloquentes, né? Conseguem levar multidões à apostasia. Dissimuladamente é uma ação realizada de modo disfarçado, oculto, fingido, com o objetivo de não ser percebido, de esconder as reais intenções, as reais emoções e enganar aqueles que ouvem. Isso é que significa dizer dissimuladamente. E a última coisa, hoje, porque o próximo capítulo é domingo pela manhã, é esfriamento do amor. Vejam aí Mateus capítulo 24, versículos 11 e 12. Que diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, irmãos, o pecado ele se multiplica e à medida que ele se multiplica, a sensibilidade moral diminui, resultando o quê? Em egoísmo e indiferença. Quando a gente começa a estudar o que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, a gente vai perceber que quando a gente vê aquele momento em que os anjos chegam, que a gente só pensa ali no pecado, na degradação moral daquele povo que estava querendo, pedindo os anjos que estavam na casa de Ló. Mas lá em Ezequiel vai dizer uma coisa, que o que antecedeu aquele momento ali foi o orgulho do povo ali de Sodoma e Gomorra. Era uma região rica, tanto é que Ló escolheu aquela região. Era uma região abastada. Então o povo que morava naquela cidade era um povo orgulhoso. E quando a gente começa a estudar sobre essa questão, a gente vai perceber que o orgulho foi que levou àquela situação em que eles chegaram naquele momento ali que Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Começou pelo orgulho. Então, à medida que a sociedade vai aumentando a sua insensibilidade moral, vai aumentando o egoísmo, a indiferença entre as pessoas, a gente vai percebendo que começa a acontecer aquilo que Jesus Cristo já anunciou, que o amor de muitos esfriará. Irmãos, como isso é uma realidade hoje? Porque Jesus está falando desse amor, principalmente àqueles que são os domésticos da fé, da igreja. Qual é a sensibilidade que nós temos com relação àqueles que sofrem da nossa igreja? Qual é a solidariedade que nós temos com aqueles que estão doentes, que estão sofrendo na igreja, que estão passando por dificuldades? Se nós não somos capazes de ter uma sensibilidade com relação a essa questão, de demonstrar amor verdadeiro por essas pessoas, imagine os que estão lá fora. Aqueles que estão precisando receber também do amor de Deus. Então, a indiferença é a marca do povo de hoje. E Jesus, ele resumiu a lei exatamente em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que a gente está vendo hoje, principalmente, irmãos, dentro da nossa igreja, é o esfriamento do amor. Nós deixamos de amar o nosso irmão da igreja. Passamos a ter conhecidos na igreja. Falar que ele é meu irmão da igreja, estou dizendo assim, é meu conhecido, né? Se congrega comigo na igreja. Não é isso? É meu conhecido. Então vejam, amar não é uma questão de escolha. Eu vou escolher amar aqui na igreja fulano, beltrano. Não. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, é uma ordem, é um mandamento de Cristo, nós amarmos o nosso próximo, principalmente os nossos irmãos da igreja. É importante, que Jesus não diz que o amor de todos esfriará. Ele não diz isso. Mas ele diz que o amor de muitos esfriará. Sinal de que ainda podemos resgatar esse amor na igreja
a partir daqueles que ainda têm, não é? Buscando aí esses remanescentes que permanecem firmes a serem testemunhas e a dar exemplo àqueles que já esfriaram o seu amor na igreja. Então a igreja precisa voltar, irmãos, ao primeiro amor. Porque se nós não voltarmos ao primeiro amor, Jesus vai voltar. E ali ele diz, volte ao primeiro amor, né, no Apocalipse. Né, ele chama, ele exorta, porque ele diz que quando voltar, se a gente não voltar ao primeiro amor, nós vamos ter consequências em relação a isso. A paixão por Cristo, aquele desejo de estar com Ele todos os momentos, deve voltar e se acender no coração da igreja. E é isso que nós precisamos fazer. 3 sinais para vocês pensarem essa semana. Quais são? Afastamento da sã doutrina. Qual é o outro? Falsos mestres. E o outro? Esfriamento do amor. Então passe a semana refletindo. Porque no próximo domingo nós vamos ver ainda rejeição da autoridade das Escrituras, zombaria dos escarnecedores, negligência espiritual, no que diz respeito à indiferença espiritual e à rebelião moral. E como a gente pode evitar essa situação? Tem mais 5 pontos aí, que eu não sei se a gente termina no 2º capítulo. Amém, queridos? Vamos orar?